Você sabia que existe um caminho a ser percorrido para viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, com Deus? Você gostaria de trilhar esse caminho comigo? Eu quero te ajudar, quero te ensinar. Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Nós vamos juntos em busca da intimidade com Ele. Você sabe, eu quero voltar num versículo que eu li outro dia para você. Isaías, capítulo 57, verso 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito. E eu faço isso, ele está dizendo, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, eu dei para você outro dia uma dica de que Deus ama o coração quebrantado, ama o coração sincero, aberto, que está indo em direção a Ele, porque deseja isso, não porque é obrigado. Eu já contei isso uma vez, mas queria contar de novo. Talvez você não ouviu. Muitos anos atrás, 10 anos atrás, o meu filho caçula tinha apenas 7 anos, estava levando ele para a escola, e no meio do caminho ele me fez uma pergunta. Ele disse: pai, é obrigado a orar? Quando eu ia responder para ele, eu senti uma direção do Espírito para aproveitar aquele momento. E eu disse para ele: eu vou usar um exemplo para te explicar. Imagine que hoje eu decida que você não vai mais para a escola, que você vai passar o dia todo comigo. Nós vamos passear, nós vamos andar juntos. Você sabe que eu te amo? Ele falou: sei, porque eu sempre falo isso para ele, demonstro. Eu falei: então tá bom. Você acha que eu amo muito você se você conversar muito comigo? Ou se você não conversar nada, aí eu não vou te amar? Você acha que muda alguma coisa o fato de você conversar comigo ou não? Ele falou: acho que não. Eu falei: então você está correto. Se você falar comigo ou não, não vai mudar nada o meu amor por você. Eu te amo do mesmo jeito, ok? Então, uma vez que você sabe disso, nós vamos passar o dia juntos. Se você não quiser conversar nada comigo, falei para ele, não tem problema. A gente pode ficar calado, falei para ele, porque eu amo você do mesmo jeito. Mas, se você quiser, falei para ele, se você quiser qualquer coisa, vem cá que minha luz aqui acabou, vou falando com você. Eu disse para ele: se você quiser qualquer coisa, então você pode falar comigo, você pode pedir para mim. E eu vou parar e vou comprar para você. Eu vou te dar, hoje é um dia de graça, falei para ele. E ele já estava assim, todo animado. E eu falei para ele: não, mas lembra que é só um exemplo. Deixei ali para ele. E aí eu falei para ele: então, oração é assim. Se você quiser orar, você pode orar e pedir o que você quiser para Deus. Mas, se você não quiser falar nada, não quiser orar, você pode ficar calado. Deus te ama do mesmo jeito. Não é obrigado, mas é o caminho da intimidade. É o caminho de nos aproximarmos com Deus. Muitas pessoas até participam dos encontros da igreja, mas às vezes ainda não compreendem a natureza de Deus. Isso acontece porque é preciso estar conectado com Ele, não somente durante as reuniões, mas também nos outros momentos do nosso dia a dia. E é dessa maneira que é possível construir uma relação próxima com Ele. Muitas pessoas, depois de terem às vezes experimentado o novo nascimento, a regeneração, uma nova vida, elas têm uma dificuldade imensa em perceber e ter a sensibilidade da presença do Espírito Santo na vida delas. E talvez esse seja o seu caso e eu não te condeno. Estou aqui para te ajudar.
Porque mesmo esse Deus agora morando dentro de nós, habitando permanentemente no nosso espírito, às vezes ainda temos dificuldade dessa percepção por uma série de questões, muitas vezes religiosas, que nos envolvem. Há uma carência muito grande de realidade espiritual na vida da maioria dos irmãos. É necessário você entender, então, que existe um processo, existe um caminho que nos ajuda a avançar em direção à intimidade com Deus. Claro, disciplinas espirituais são importantes, não é? Fazer aqui um devocional, ler o devocional, compartilhar, tudo isso tem o seu lugar, ler a palavra. Mas você não pode confundir disciplinas espirituais com um conjunto de regras, um legalismo, uma obrigatoriedade religiosa. Isso não tem poder. Mas você precisa entender que esse caminho é uma fonte inesgotável da graça de Deus, que sacia plenamente a nossa fome e o nosso profundo desejo por Ele. É uma relação de amor, uma relação onde você entende que Ele é uma fonte a jorrar e que somente nele você pode encontrar as respostas para a sua vida. Você não vai ter que orar, você vai trocar o ter pelo poder fazer se quiser, porque está sendo atraído, porque entendeu o valor, porque percebeu que uma vez que você se volta e se conecta com Ele, a intimidade dele começa a mover na sua vida. Então, hoje, eu estou aqui para te dar uma dica de ouro. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Existem pessoas que querem conhecer a Deus, mas qual que é o problema? Na prática, não estão dispostas a fazer isso. Não é? Quando eu falo, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, isso significa que se você quer aproximar dele, é necessário você ter prazer na companhia dele, querer estar com ele, compreender que isso é uma coisa muito importante na vida. Aquele texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um versículo que, embora muitas pessoas usam para evangelizar alguém, como se Deus tivesse de fora, mas ele não é realmente um texto para isso. É um texto poderoso porque o que está acontecendo ali é que, embora Deus está dentro de você, ao mesmo tempo ele está batendo na porta do seu coração, porque ele está te chamando para ter comunhão, ter intimidade. Mas você tem que querer isso. Então, colocar Deus na sua vida é colocar Deus, é chamar Ele para o seu dia a dia, conversar com Ele, falar com Ele, colocar os seus problemas com Ele, compreender que isso é importante. Certa vez, alguém perguntou para um homem de Deus, chamado A.W. Tozer, eles disseram, Tozer, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Talvez essa seja a sua pergunta. Sabe, ele respondeu de uma maneira muito sábia. Ele devolveu com outra pergunta. Ele diz, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Quer dizer, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você abre o seu coração, então você está buscando a face de Deus, a intimidade com Ele. As duas coisas são importantes, mas nenhuma delas deve ser feita de uma maneira religiosa. Por isso que é tão importante a gente criar essa cultura de ter prazer nas coisas de Deus dentro da nossa casa, com os nossos filhos, desde pequeno, né? Eu quero aproveitar e te lembrar que a gente acabou de lançar esse material, esse devocional na presença do Pai Kids, que é o mesmo conteúdo do livro dos adultos, só que é apenas 6 meses. E ele é para a linguagem das crianças, da maneira que ela entende. E é, obviamente, todo ilustrado, né, para ficar uma coisa bem lúdica. Tem confissão da palavra, leitura da Bíblia. Poucos minutos com seu filho que podem ajudá-lo desde pequeno a trilhar esse caminho da intimidade. Quando ele crescer, não vai se desviar, porque está conhecendo a graça de Deus. Quero realmente te recomendar. Aproveita as férias, adquire o livro, está numa promoção da editora,
custava R$60, agora custa apenas R$ 39,90, promoção de lançamento. Só você clicar na descrição desse vídeo, tem um link, né, lojavidanagraça.com, você adquire, vai chegar lá na sua casa, aproveita as férias, edifica a sua família, compra para dar de presente de aniversários, né? E junto com ele a gente lançou também esse Colorindo na Presença do Pai, que são as 40 principais histórias da Bíblia para colorir. E mais um motivo para conversar das coisas de Deus. Minha esposa também está lançando esse livro para as mulheres, Tempo de Transbordar, Vença a Intimidação e Viva uma Vida Abundante. Um livro muito poderoso, muito impactante. Eu realmente recomendo que você, mulher, leia esse livro e tenha o seu devocional. Depois você passa lá. Então veja, preste atenção. Nada mais é tão glorioso quanto desfrutar da presença do Senhor através de uma vida com Ele. Através da oração, da leitura da palavra, do jejum. E você vai perceber que isso é a coisa mais importante da sua vida. Não comece com promessas assim de uma hora. Não. Comece aqui comigo, no devocional, leia o devocional com sua família. Que seja 10, 15 minutos, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas dê o primeiro passo. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Tenho vontade de cantar. O máximo que eu faço é ouvir aqui o seu devocional. Fala para Ele. Pede para Ele mudar seu coração. Senhor, opera em mim o seu querer e o seu realizar. E você vai ver que quando você der um passo em direção para Ele, Ele vai correr na sua direção. Vamos escrever algo para a gente não deixar passar batido? Você pode escrever nos comentários. Deus anseia ter comunhão comigo. Escreve aí. Deus anseia ter comunhão comigo. Amém? Eu vou orar por você, mas primeiro, lembra que eu vou salvar esse vídeo. Pega o link, compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E no final, passa lá na loja para você adquirir e abençoar a sua casa e o nosso ministério. Pai, nos ajuda. Opera em nós o teu querer, o teu realizar. Atrai-nos para a sua presença. Leva-nos a desfrutar de uma vida íntima, porque sabemos que na sua presença toda a nossa vida passa a ser preenchida e faz sentido no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica nessa intimidade com o seu Pai.